Estamos de volta então com a segunda parte da aula de número 17. Nessa segunda parte a gente vai falar do controle do pipeline. Então esse slide aqui, ele ilustra alguns componentes desse controle. Ele é muito semelhante ao controle das máquinas que nós vimos em aulas passadas. Nós temos o regWrite, que é o sinal de controle que determina se o banco de registradores deve ou não ser escrito. Quando ele está ativo, eu permito que o valor que aparece em write data seja escrito no registrador write register. Eu tenho o meu registrador destino, regdash, que determina qual o número do registrador que vai ser escrito, se é o registrador que está codificado nos bits de 16 a 20 da instrução ou de 11 a 15. Então, se minha instrução for uma instrução do tipo R, eu vou usar regdash igual a 1, registrador a ser escrito é determinado pelos bits de 11 a 15. Se for 0, regdash igual a 0, eu tenho uma instrução load word, eu vou pegar o número do registrador a ser escrito dos bits de 16 a 20. Bom, a LUSource, eu tenho duas fontes aqui, ou dois possíveis dados para serem usados como segunda entrada da LU. Um veio do banco de registradores, a LUSource igual a 0. Outro veio do valor que passou pela extensão de sinal, a LUSource igual a 1. Eu tenho a LUOperation, que vai determinar qual é a operação que vai ser executada pela ALU. Essa operação pode ser uma soma, quando eu tenho uma instrução load word, store word, uma subtração, quando eu tenho um branch equal, ou vou olhar para os bits menos significativos da instrução, 6 bits menos significativos. Então, nesse caso, o campo funct é o que vai determinar, porque eu tenho uma instrução do tipo R. Eu tenho o branch, que é um sinal de controle que vai determinar se eu tenho um desvio condicional. Então, quando a instrução é desvio condicional, é um branch equal, eu coloco 1 nesse sinal. Então, quando o sinal for 1, E, isso aqui é um E lógico, o 0 da LU está ativo, eu vou desviar para o valor dado por PC mais 4, mais o meu desvio, que é dado lá pelos 16 bits menos significativos da instrução, que passaram por uma extensão de sinal, que foram multiplicados por 4. Então, eu escolho o valor 1 desse multiplexador. Se branch for 0, ou no caso do 0 da LU ser igual a 0, então, nesse caso, eu vou pegar o valor de PC mais 4, é o valor que veio, PC mais 4 está aqui, que veio aqui como 0, nesse multiplexador. Bom, eu tenho o main2reg para determinar o que vai ser escrito no banco de registradores, se é que essa instrução escreve alguma coisa. Pode ser algo que veio do read data, que os valores aqui saíram, o texto está fora de posição, mas o valor que foi lido da minha memória de dados. Então, quando o main2reg igual a 1, eu vou ter uma instrução do tipo load word. Se eu tenho uma instrução do tipo R, main2reg igual a 0, eu pego o valor que veio lá da minha unidade lógica aritmética, para ser escrito no meu banco de registradores. Bom, em main_write e main_read, quando eu tenho um load word, quando eu tenho um store word, eu habilito esses sinais. Bom, os sinais de controle, então, são muito parecidos com a máquina de ciclo único. O LUOperation é o primeiro sinal de controle que a gente está analisando aqui. Esse sinal de controle tem exatamente os mesmos valores que nós vimos em aulas passadas na máquina de ciclo único. Tem um load ou store, a LUOperation 00. Não importa o valor que assume o campo funct, eu sempre vou querer fazer uma operação de soma. Então, a minha unidade de controle da LU vai gerar o valor 0010, porque eu quero somar. Se eu tenho um branch equal, a LUOperation assume o valor 01. Então, não importa o campo funct, os 6 bits menos significativos da instrução, porque eu quero fazer uma subtração. No caso de uma instrução tipo R,
o meu allo operation assume o valor 10. Então, nesse caso, eu vou olhar para o campo funct. E a gente até viu que eu não preciso olhar para os 6 bits. Basta eu olhar para os 4 bits menos significativos da minha instrução. Eles são suficientes para determinar que tipo de instrução vou fazer. Soma 00, subtração 010, e lógico 100, ou lógico 101, e no caso do set on less than, 1010. Então, bastam esses valores para eu saber que tipo de operação eu vou pedir para executar na minha loop. A mesma coisa acontece com o controle do pipeline nos seus outros sinais. É a mesma tabelinha que a gente já tinha visto na máquina de ciclo único, né, que eu repeti, né, quando eu fui explicando os sinais de controle. Registrador destino só faz sentido quando eu vou escrever no meu banco de registradores. Então, nesse caso, o valor a ser escrito, né, o número do registrador a ser escrito, ele vem dos bits de 16 a 20, quando ele está inativo. Quando ele está ativo, ele vem dos bits 11 a 15. Então, o registrador destino serve para determinar o número do registrador a ser escrito. Reg-write, quando está inativo não acontece nada, quando está ativo eu permito que esse registrador seja escrito. E qual é o dado que vai ser escrito? É o dado que é determinado pelo sinal de controle main-to-reg. Ele pode ter vindo ou da minha unidade lógica aritmética ou da minha memória de dados. Então, só faz sentido que esses dois sinais de controle sejam setados quando reg-write está 0. Desculpa, quando o reg-write está 1. Quando ele está 0, não importa esses valores aqui, porque eu vou ignorá-los. Bom, a LUSource me diz qual é o meu segundo operando, se ele vem do banco de registradores ou da extensão de sinal. Ele vai vir da extensão de sinal quando eu tenho uma instrução de cálculo de memória, um load ou um store, né, que eu vou calcular o endereço de memória, e quando eu tenho uma instrução branch equal ou tipo R, eu vou pegar os valores que vêm do banco de registradores. Então, inativo, pego o valor que veio do banco de registradores, ativo da extensão de sinal. PC source vai determinar qual é o valor a ser atribuído ao PC. É um valor que, nesse caso, quando inativo, eu pego o PC mais 4, ele é ativo, PC igual a desvio. Lembrando que o PC source, na verdade, ele é gerado pela unidade, por esse E lógico aqui, que vai fazer o E com o 0 da LU e o branch, exatamente como na máquina de ciclo único. Bom, main read e main write, quando estão inativos não acontece nada. Quando estão ativos, ou eu leio da memória, eu tenho load word, ou eu escrevo da memória, eu tenho uma instrução store word. Bom, o ponto é que esses sinais de controle, eles não vão ser consumidos, né? Qual é a diferença desses sinais de controle na máquina de ciclo único para o pipeline? É que no pipeline, esses sinais de controle vão ser consumidos ao longo da execução da minha instrução pelo pipeline. Quando eu tenho a instrução no meu estágio de decodificação, nenhum sinal de controle vai ser consumido. Quando eu tenho ela no estágio de execução, eu vou consumir o allo source, o allo operation e o registrador destino. Quando eu estou no estágio de acesso à memória, eu vou consumir o branch, o main write e o main read. E quando eu estou no estágio de write back, eu vou consumir o main to reg e vou consumir o reg write, porque afinal de contas eu só vou escrever nesse estágio de write back, né? Então, à medida que a instrução vai caminhando pelo pipeline, esses sinais de controle vão sendo consumidos, cada um num determinado momento. Então, na execução da instrução, registrador destino, operação allu e o allo source. No estágio de acesso à memória, main read, main write e branch. E quando eu tenho write back, reg write e o main to reg sendo consumidos.
cada instrução vai ter um valor diferente para esses valores. É a mesma ideia do meu controle, né, na máquina de ciclo único. Eu fui falando aqui os valores que cada um deve assumir. Então, não vou repetir para não ficar repetitivo. Bom, a ideia, como eu falei, é que a unidade de controle vai gerar os sinais de controle, é gerado no estágio de decodificação da instrução. A partir do opcode, a gente gera os sinais de controle, exatamente como na máquina de ciclo único. E esse controle, como ele vai sendo consumido em etapas distintas, ele tem que ir acompanhando a execução da instrução. Então, a unidade de controle gera sinais, gera aqueles bits de controle, que também vão passando de um estágio para outro, à medida que a instrução vai caminhando no pipeline. Então, no estágio de execução, eu vou consumir aqueles sinais de controle associados à execução. Os demais sinais eu vou repassar para o próximo estágio. No estágio de acesso à memória, eu consumo os sinais de controle relacionados a acesso à memória e passo os demais para frente. No estágio write back, é claro, é o último estágio, eu consumo os sinais de controle finais. Então, a cada estágio que a gente passa, a gente vai consumindo esses sinais de controle. Bom, então aqui fica a máquina completa, né? Ainda não definitiva, porque a gente ainda tem que lidar com os hazards, né? Vai ser assunto aí da nossa, se não me engano, próxima aula, né? Já vai estar no próximo slide aí, a gente confere. Mas, né, como eu falei, a unidade de controle vai gerando os sinais de controle e eles vão sendo consumidos, no caso, os sinais relacionados à execução, no estágio de execução. Então, qual é a minha origem dos dados para a LU? Qual é a operação que eu quero executar? Qual é o registrador que vai ser escrito? Se é que é o caso de algum registrador ser escrito. No estágio de memória, eu vou ler ou vou escrever? Ou nada, não vou ler nem vou escrever. Eu tenho desvio ou não? E no próximo estágio, mente reg, assim como o reg write, vão ser consumidos. Tá? Bom, então, esse pipeline, né, como eu já adiantei, ainda está incompleto. A gente ainda precisa modificar algumas coisas, porque ele não é capaz de lidar com hazards. Então, na próxima aula, a gente vai rever esse nosso pipeline, né, a partir do slide onde a gente parou, completando esse pipeline com as implementações dos hazards, né, de dados. Então, a gente vai ver como implementar um forward. Aqui a gente ainda não tem um forward implementado. Os dados que estão sendo consumidos pela LU vêm sempre do estágio IDEX. A gente viu quando falou da ideia do forwarding que não necessariamente isso vai acontecer. Então, a gente vai ver como implementar o forward no caminho de dados e no controle. A gente vai ver que nem sempre, né, a gente já viu, na verdade, que nem sempre o forward resolve o problema. Então, em alguns momentos, a gente tem que implementar o stall. Então, como é que a gente para o pipeline? É aí que vão entrar algumas unidades, alguns sinais de controle em algumas desses pipelines, desses registradores de pipeline. E como é que a gente lidar com desvios? Então, implementar o hazard de desvios. Então, tudo isso fica para a nossa próxima aula. Então, vamos mudar a câmera aqui de novo para mim, né? Eu sempre acabo fechando a aula com a câmera em mim. Então, por hoje é só e até a nossa aula de número 18. Até lá!